Por que ainda não iniciaram o impeachment do Lula, já que está arrombando as contas públicas? Porque dessa vez ele vai pagar por tudo que ele fez. Ele não vai sair com a desculpinha de ai, eu sofri um golpe. Ele vai ser enxotado. Vocês entendem a importância dele sair enxotado? Dele queimar o filme dele pro resto da vida, que a gente não sabe quanto tempo ele ainda tem, né? Mas enfim, o tempo que ele tiver de vida é o tempo que ele vai ter para processar que o Brasil o enxotou. Nós não vamos dar esse discurso para ele. Combinado? Mas foi nessa operação anunciando uma caça a uma organização criminosa que teriam vendido as joias que pertenciam ao Estado que o pai do Cid, o general Lorena, foi envolvido na ação. Mas o senhorzinho dançarino de carnaval, o Valdo da Globo News, nos contou uma pressão um pouco diferente de bastidores. Escuta. Eu conversei com alguns militares que me disseram que estavam procurando o general Lorena Cid para dizer para ele, olha, tente continuar colaborando. Se você não continuar colaborando, você vai perder os benefícios da delação. O general Lorena Cid não quis atender esses militares e eles falaram com a mãe do Mauro Cid. Acabando falando com a mãe de Mauro Cid e pedindo para ela, tem que falar para o seu filho que ele tem que continuar colaborando, senão está colocando em risco o seu marido. E isso tudo acontecendo nos bastidores e estava no centro daquele momento em que a delação de Mauro Cid parou de caminhar, parou de contribuir com as investigações. Então aqui o Valdo está dizendo que militares procuraram primeiro o general Lorena para dizer que ele tinha que manter a delação para não perder os benefícios. O pai do Cid não quis ouvir, então eles foram atrás da mãe do Cid, dizendo para ela que se o Cid não colaborasse, quem seria preso agora seria o pai do Cid, o marido dela. Eu acho incrível isso ser dito na Globo News, porque desmancha aquele negócio de uma delação espontânea, né? Foi bem na base do você já tá preso sem data para sair. Agora eu vou trazer o seu papo. Grava mais essa informação porque é agora que a coisa fica no mínimo curiosa. A Polícia Federal pega os depoimentos do Cid de março e de dezembro, colocam lado a lado para mostrar as diferenças do conteúdo das delações. E na primeira, o Cid diz que a reunião na casa do Braga Neto foi para falarem sobre a conjuntura do cenário e comentar o contexto do que estava acontecendo no país. Já no depoimento de novembro, o Cid diz que a reunião tinha sido para que os militares tirassem foto com Braga Neto, mas que dias depois dessa reunião, eles se encontraram novamente com o general Braga Neto, que teria entregado dinheiro numa sacola de vinho, e que esse dinheiro vinha do pessoal do agronegócio. Batendo mais um recorde hoje, o dólar valorizou 5% contra o real, isso apenas desde o final de novembro. Foi quando o governo trouxe a público um decepcionante pacote de contenção de despesas. Claro, é um conjunto de fatores que ajuda a entender essa explosão do dólar, que vem ficando mais forte também lá fora. Mas um elemento central nessa explicação é a crise de confiança da capacidade do governo brasileiro de lidar com dívida pública, e isso é grave. O foco dos agentes econômicos não é mais se o Congresso aprova ou de que jeito o Congresso aprova o pacote para limitar o crescimento de despesas. O foco agora está na sustentabilidade da dívida. Mas não é assim que Lula enxerga as coisas. Ele vê a subida do dólar como desproporcional. Para o governo, tudo não passa de movimento especulativo para desestabilizar. Lula, claro. Nesse raciocínio, ceder ao que os agentes econômicos esperam que aconteça, que é maior rigor na política fiscal, equivale a ceder ao adversário político. Dólar caro, inflação no topo da meta, expectativa de juros ainda mais altos, são consequências da política fiscal sobre as quais Lula tinha perfeita consciência. Mas ele subordinou ao cálculo político, cálculo esse traduzido na famosa frase gasto é vida. No cenário que se antevê agora, o próprio Banco Central adverte que nem mesmo o forte aumento do juros seria suficiente para compensar os efeitos dessa política fiscal frouxa, o que deve tornar ainda mais improvável que Lula venha com qualquer novo conjunto de medidas para conter crescimento de despesas. Ao contrário, é justamente desse crescimento que ele espera ganhos políticos eleitorais. Esse sim, é um clássico movimento especulativo político.
Importante lembrar que Lula e Haddad herdaram o real em processo de valorização frente ao dólar. Na verdade, o real foi a segunda moeda que mais se valorizou em 2022. Terminou aquele ano valendo 5,69% a mais. Então, para efeito aqui de comparação, nesse mesmo período, o euro desvalorizou 14%, a libra esterlina desvalorizou 17% e o iene japonês 23%. Lula e Haddad também herdaram um país com a economia crescendo 7,7% no último biênio e com as contas públicas no azul. Olha só essa manchete do Portal G1 de janeiro de 23. Contas do governo federal têm superávit de 54 bilhões de reais em 2022, diz Tesouro Nacional. Portanto, o ponto de partida para o governo petista na economia era bastante confortável. Mas de lá para cá, a coisa está indo ladeira abaixo e em 2024 o real já é a 7ª moeda que mais se desvalorizou no mundo. Perdeu 20% do seu valor em relação ao dólar. No meio do ano, o Lula da Silva se referiu aos críticos na imprensa como cretinos e fez a seguinte bravata: quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Vão quebrar a cara outra vez. E aí, claro, né, Lula foi efusivamente aplaudido pela claque de apedeutas e sicofantas antes de terminar da seguinte forma: eu não voltei a ser presidente para dar errado. Só um detalhe, naquele dia o dólar estava cotado a R$ 5,51. Então, trazendo aqui para a atualidade, segundo a nossa CNN Brasil, o dólar operou com volatilidade e fechou em alta após atingir o patamar histórico de R$ 6,20, conforme cresce a desconfiança com a política fiscal do governo Lula. Então parece mesmo, como disse o doutor Alessandro, que o mercado está descrente em relação ao pífio corte de gastos proposto pelo ministro Tachad para fazer frente ao gigantesco rombo fiscal provocado pela incompetência e pela irresponsabilidade do governo. O pacote do Lula e do Haddad prevê uma economia de 70 bilhões de reais em 2 anos, com cortes em áreas como salário mínimo, abono salarial, previdência, assistência social. Segundo essa matéria aqui do G1, na área da educação, a estimativa é de um corte de 43 bilhões de reais ao longo de 5 anos, o que teria um impacto muito negativo na expansão do ensino em tempo integral. Ainda assim, é um esforço para tapar o sol com a peneira, porque só em 2023 o déficit primário do governo federal superou 230 bilhões de reais. Foi o segundo maior da história, também de acordo com o Tesouro. E para esse ano, a projeção mais recente que tem é de um déficit adicional de 55 bilhões de reais. Ou seja, traduzindo tudo aqui, o governo Lula herdou as contas públicas no azul e em poucos meses colocou o Brasil no vermelho em quase 300 bilhões de reais. Isso sem falar nas empresas estatais que tiveram o pior resultado em 8 anos e também acumulam déficit bilionário. Daí, para tentar compensar todo esse endividamento que gera desvalorização da moeda, inflação e alta de juros, o ministro Tachad anunciou um corte de gastos muito tímido e Lula perdeu totalmente a confiança do mercado. Segundo a pesquisa Genial Quest desse mês, 90% do mercado reprova o governo Lula. 96% considera que a política econômica está indo na direção errada e 88% acredita que a economia vai piorar ano que vem. Então, essa é uma opinião quase unânime dos principais operadores financeiros do país. Eles não confiam numa administração que gasta mais do que arrecada, que contamina as estatais com politicagem, que ataca a independência do Banco Central e que não cumpre as suas próprias metas fiscais, apesar de bater recorde atrás de recorde em arrecadação. Então, diante desse cenário de incerteza, o capital ele busca investimentos mais confiáveis, investimentos como o dólar e como o ouro. E quem que vai culpar o mercado, Basília? Alguém aí sente confiança em deixar o seu próprio dinheiro na mão do Lula?